Boa noite, 21 horas. Estamos aqui para nós conversarmos a respeito das vacinas anti-Covid e o que há de novo. Você que está entrando agora aí conosco, eu queria só saber se a conexão está tudo ok. Eu coloquei aqui uma conexão alternativa para a gente não perder nenhuma chance aqui de informação importante. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Vai confirmando aí. Pessoal que está chegando de todo canto do Brasil, fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, a imagem está tudo ok. Que legal. Tudo ótimo. Eu vou pedir que você divulgue o máximo possível para essa conversa de hoje à noite. Clica nessa pipinha aí e vai chamando o povo. Não importa hoje se você é ou não profissional da área de saúde. Essa conversa também vai ser para você leigo que está cheio de perguntas. Né? Toda hora, jornal, internet, vacina. O que? Chinesa, inglesa, americana, qual vai chegar? A russa. E eu tô agora ficando doido. O que vai chegar primeiro? Calma, vamos precisar conversar melhor sobre isso. Ok? De fato, é algo bastante animador, né? Chegarmos no mês de novembro do mesmo ano em que a Covid-19 se alastrou, desde o mês de janeiro, a partir de Wuhan, na China, e termos aqui algo inédito na área da biotecnologia e da medicina, de podermos falar sobre vacina em menos de 12 meses. Trata-se de um evento histórico que, a partir dos nossos filhos, netos, isso vai ser registrado na história. Nunca, em nenhuma outra doença infecciosa, houve uma evolução tão rápida no desenvolvimento de vacinas. Por quais razões, não é? Bom, o pessoal já está louco para perguntar. Eu vou fazer o seguinte, tenta segurar um pouquinho as perguntas para eu poder fazer as abordagens e a gente abrir depois os últimos minutos para responder algumas perguntas, tá bom? Para a gente não ficar aqui, às vezes, em overlap de respostas. Eu espero que essa live seja bastante proveitosa e que vocês possam também compartilhar para aqueles colegas que não puderem estar assistindo ao vivo. E vamos que vamos! Vambora! Então, primeira informação. Tiago, por que você passou um tempo sem falar de Covid-19? Bom, a gente estava esperando terminar alguma cesta de observações. Parar com as especulações, parar com... saiu o último paper, calma, a gente precisa de algo mais robusto para poder conversar, não é? Então, aquelas lives que fazíamos desde o mês de março, alertando sobre os perigos, ressaltando a importância do isolamento social, isso ainda, de fato, fazia sentido para aquela época, né? Hoje o uso de máscara faz sentido, apesar do mês de março nós falávamos que apenas as máscaras N95 funcionavam, sabemos hoje que as máscaras de pano têm o seu potencial de prevenção, o tratamento farmacológico, nada de nitazoxanida, ivermectina, hidroxicloroquina, eu não tenho nenhum argumento para dizer para você que ensaios profiláticos ou também em pacientes internados apresenta alguma resposta terapêutica convincente, né? Até o mês de novembro, agora, nós não podemos dizer que ivermectina e seus capangas têm algum efeito. E o zinco também não tem nenhuma resposta. Em relação à vitamina D, também essa relação de uma plena proteção também não é por aí. Então, muitas vezes nós queremos colocar num pedestal, num palco, determinada substância para dizer: seus problemas acabaram, ligue agora para 011 1406 e tem agora a resolução do seu problema para SARS-CoV-2. Não. O que temos agora no mês de novembro, de fato, é uma grande esperança em relação às vacinas. Então, primeira coisa, de onde vem o nome vacina? Vacina vem do termo latino, vacinus, que foi a partir da observação de um inglês chamado Edward Jenner, em 1796, observando que as mulheres que faziam coleta de leite nas tetinhas da vaca, aquelas não adquiriam um quadro grave de varíola. Apenas aquelas que coletavam leite. As feridas eram um pouco mais circunscritas. Interessante, Edward Jenner então observou que uma mulher que tinha uma pústula importante, e ela fazia de fato a coleta de leite, foi retirado ali um pedacinho daqueles restos de pus e foi aplicado numa criança, no braço de uma criança de 8 anos. E de fato essa criança desenvolveu apenas uma forma branda da varíola, ainda sem conhecer nada, gente, sobre a estrutura molecular de um vírus, como que ele se reproduzia, nada disso.
e a partir depois de 100 anos foi produzida a primeira vacina classicamente conhecida através de Pasteur pela vacina antirrábica. Então foi contra a raiva a primeira vacina. Depois, passando mais 20 anos, entra a famosa história da revolta da vacina no nosso país. E temos aqui um dos privilégios de dizer que nosso país, Brasil, é um dos pilares em relação à logística de vacinas, de produção de vacinas, de eficácia na imunização. Para com essa conversa fiada de que vacina não funciona. Se hoje nós temos uma geração de crianças com mínimo risco de poliomielite, com redução dos níveis de sarampo nos últimos 20 a 30 anos e que infelizmente, por uma informação equivocada, infelizmente os casos estão aumentando, é por causa do seu orelha, que fica às vezes falando aí pro povo que vacina não presta. Então, muito cuidado nessa história. É fato que na situação da Covid, o carro está andando, nós vamos ter que trocar o pneu enquanto ele roda. É praticamente uma corrida de Fórmula 1, com 3 e 4 segundos tem que trocar o pneu com segurança e tem que continuar a corrida. Né? Então, nesta corrida das vacinas, quantas temos hoje? Hoje, dia 24 de novembro de 2020. Nós temos hoje 236 candidatos a vacinas. Candidatos. Você imagina tanto de laboratório que está correndo atrás para poder entrar com uma pequena fatia dessa possibilidade de aplicação clínica, terapêutica. 236. Dessas 236, todas já estão a ponto de aprovação? Não. Como é que está a linha disso? As pesquisas iniciam pelos estudos chamados de fase 1, que é para perguntar se a vacina de fato é segura nos pacientes. Fase 1. Um grupo pequeno investiga se de fato não apresentou dados de toxicidade, reações adversas importantes, evolui para a fase 2, a fim de perguntarmos se realmente ela possivelmente funciona. Fase 2, um pouquinho maior o número de pacientes. Depois vem os estudos de fase 3. De fase 3 começa a salpicar isso para vários países, são chamados estudos multicêntricos, ok? Depois dos estudos multicêntricos mostrando resposta, vem fase 4, que é a parte da comercialização, mas ainda os órgãos de vigilância de olho, porque se caso acontecer pelo uso mais expandido, o aumento de efeitos colaterais, vai precisar também fazer a sua suspensão. Então, nos estudos de fase 1, isso é um dado dessa semana que eu estou trazendo para você, existem 37 vacinas que estão em avaliação. 37. De fase 2 são 17. De fase 3 são 13. E de fase 4 são 6. E aprovadas? Ainda nenhuma. Ainda. Questão de semanas, nós podemos ter uma das primeiras vacinas aprovadas para uso humano. Por que foi tão rápido esse processo? Por que trouxe uma resposta aqui que nos surpreendeu nos últimos meses? Porque diante da pandemia houve uma certa proposta de, olha, enquanto a gente faz o estudo de fase 1, vamos começar já o de fase 2? Não vão esperar acabar o primeiro, não, para depois passar o 2. Vamos fazer um sobre o outro. E isso de fato aconteceu, o overlap. Porque nós não temos tempo para poder aguardar acabar a fase 1 para 2 para 3. Isso foi um dos argumentos importantes para trazer a ideia de que essas vacinas de fato tiveram celeridade no processo. Olha, se uma vacina fosse desenvolvida no intervalo de 4 anos já estava bom demais, ok? Então a pergunta que não quer calar é saber por quanto tempo vai durar a imunidade. Aí também é uma outra pergunta que nós vamos continuar a fazer nos próximos meses, né? Tanto de quem foi exposto ao SARS-CoV-2, quanto daqueles que são expostos a diferentes tipos de vacinas. Tiago, vacina falou isso, é tudo a mesma coisa? Não. As vacinas são apresentadas de diversas formas através da sua maneira diferente de produção. Então, para ajudar hoje nessa analogia, eu escolhi aqui o meu SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, e aqui eu vou puxar ele para você. Tá aqui ele, ó. Eita! Covid. Mas por que eu trouxe aqui um kiwi? Me lembrei dessa fruta e eu falei, gente, eu preciso hoje explicar da melhor maneira possível como atua o SARS-CoV-2. Eu escolhi o kiwi porque ele é um pouco peludinho, não é? E esses pelinhos aqui faz uma analogia às proteínas que estão aderidas à superfície do vírus, que é chamada spike, ou proteína S. Então são essas spikes aqui que conseguem, inclusive, quando o vírus consegue alcançar uma célula,
ele interage com a célula através de receptores. Esses receptores que estão aqui na célula são chamados de ECA2. Esse vírus, então, acopla e consegue depois internalizar. Ele só consegue, então, pousar na célula a partir das proteínas S, o Spike 2. Você que ainda não convidou o coleguinha, pode chamar que essa conversa aqui vai render, tá? Ai, meu Deus, deixa eu só lembrar aqui do tempo. Tiago, seu bicho doido. Deixa eu botar aqui o tempo. Aí, beleza. Então eu tenho aqui Spike, proteína S. Ela, então, que vai ancorar e permitir a sua passagem. Bom, o que a gente quer fazer com o organismo é o seguinte. Eu não quero fazer as pessoas primeiro serem alvejadas pela visita ingrata, pela persona não grata. Essa aqui inteira, né? Claro que o vírus não é célula, ele tem então essa parte de fora, cuja proteína principal é a proteína S, e lá dentro, na parte verdinha do kiwi, tem uma coisinha chamada RNA, o RNA dele. Então esse RNA que está lá dentro, quando ele entra na célula, esse RNA passa a ser agora a informação importante para que a célula vire a fábrica de novos vírus. Então dentro de alguns minutos, horas ou dias, mais precisamente dias, não é? Esses vírus começam a se multiplicar lá dentro e começa a sair, gente, um monte de kiwizada lá de dentro. Um monte. A ponto de algumas células morrerem pela escravidão de produção de novos vírus, outras passam a ser fábricas de novos vírus que passam a sair aqui e cheio das suas proteínas S, infectando outras células. Nesse processo, os tecidos começam a produzir alta quantidade de citocinas pró-inflamatórias, alta quantidade de radicais livres, e isso pode então ser o grande gatilho das lesões que os pacientes apresentam. Então, se a gente pudesse colocar um microfone na boca do Covid e falar assim, ô SARS-CoV-2, você queria fazer tudo isso? Eu falei, eu só queria morar e multiplicar lá dentro, vocês que exageraram aqui na resposta. Isso de fato, grande parte dos pacientes evoluem para um grau súbito aqui de lesão pela grande intensidade da resposta inflamatória, e é por isso que pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, que já têm um certo descontrole na produção de radicais livres e resposta inflamatória, culminam com disfunções importantes relacionadas à hipercoagulabilidade, por isso que tem que usar anticoagulante, enfim. Bom, então eu preciso conhecer alguma coisa desse vírus antes, para que quando ele chegue, eu já tenha uma resposta imune que fala, já te conheço, já te conheço. Se eu já te conheço, eu já sei qual é a resposta contra você, eu posso produzir anticorpos contra você e te destruir antes mesmo de você ser inserido em demasia, né, nas minhas células-alvo. Bom, diante disso, este vírus pode ser cultivado dentro de um laboratório, claro, dentro de células humanas, não é? E para isso a China se antecipou. Então a China criou o vírus e que safada, agora já tem a proposta. Bonitinha, para com isso. Talvez muitos de nós vai ter mesmo que ser exposto à vacina chinesa. Olha, grande parte do que a gente está fazendo aqui agora, você na sua casa, eu aqui, nós estamos nos beneficiando de diversos produtos chineses. Você que está tão contra assim a China, é melhor repensar sobre esses processos, né? Bom, então, uma das propostas da China é pegar este vírus aqui e inativá-lo. Como que eu posso inativá-lo? Eu posso fazer aqui um tratamento desse vírus com calor. Eu posso tratá-lo com formol e, de fato, ele passa a não ter mais a sua viabilidade de infecção. Ele perde a sua habilidade, ele vira apenas um vírus, agora, nesse caso, inativo. Eu não posso falar morto, porque não é uma célula, mas ele é incapaz agora de entrar na célula e conseguir escravizar uma outra célula-alvo. Então, os chamados vírus inativados seria pegar esse kiwi aqui e botar ele para ferver. É certo que quando eu começo o kiwi não ia ter um gosto legal, mas eu saberia que era kiwi, porque me lembra a estrutura, não vai ter nada a ver com laranja depois que eu aquecer, nem com limão. Vai continuar sendo um kiwi fervido, um vírus fervido. Este vírus fervido agora tem uma vantagem. Olha, a vantagem é que ele pode ser transportado a temperaturas de refrigeração convencional de 2 a 8 graus. Isso é muito bom, porque você imagina essas vacinas poderem chegar ao interior, às regiões ribeirinhas, aos indígenas. Eu preciso de uma logística muito boa
para que essa vacina consiga chegar até lá de forma extremamente estável, né? E diante disso a gente tem a famosa vacina Sinovac. Olha, eu não tô aqui, não tô nem aí pra política. Ah, porque o Dória não sei o quê, do Bolsonaro não sei o quê, da vacina do Rio de Janeiro, do Farmanguinho. Eu tô contando para você o que é cada tipo dessa vacina. Então, no caso da Sinovac, ou também chamada da Sinopharm, duas empresas chinesas, foi demonstrado aqui da Sinovac que a eficácia já ultrapassou 95%. 95%. Isso é bom, isso é excelente. Grande parte das vacinas para outros tipos de doença, quando alcançam 70%, já é de excelente resposta, até porque eu consigo produzir uma chamada imunidade de rebanho. Ou seja, se eu tenho entre 10 pessoas, 7 pessoas que adquiriram imunidade, é mais difícil agora o vírus achar uma casinha para poder se multiplicar. Então, ainda que aquele não tenha resposta, eu consigo coibir a chance do vírus ficar pulando de um ser humano para outro. Então, uma eficácia de 95% nos inspira, nos dá uma ideia de que, olha, talvez 2021 tenhamos uma resposta bem diferente, tenhamos um ano bem mais leve do que 2020. Enquanto eu estou falando aqui, está caindo um monte de espícula da proteína S aqui embaixo. Está sujando a minha folha, que eu estou aqui me orientando para poder falar para vocês sobre o SARS-CoV-2. Bom, então, a vacina chinesa é a única chamada vírus inativado. Mas é certo que você tem visto nas notícias em geral aí os tipos de vacina bem diferentes. E entra agora uma vacina chamada de vetor viral. O que é esse vetor viral? Chamada na Inglaterra de Shadox. Shadox. Mas por que Shadox? Shadox, CH de chimpanzé, AD de adenovírus e Ox de Oxford. Lá existe um instituto chamado Instituto Jenner, em homenagem a Edward Jenner, que fez a primeira observação do aspecto da vacina em 1796. Então olha como a ciência caminha, né? Na verdade são várias pessoas sentadas no ombro de gigantes. Não tem ninguém um melhor do que o outro. É uma passagem de bastão para que possamos de fato evoluir na ciência e trazer conhecimento e alívio para as pessoas. Trata-se da revolução invisível na área da medicina. Você que é contra a vacina, direto ou indiretamente, você e sua família foram beneficiados em diversos momentos por conta desta excelente descoberta na área médica. Então, o chamado Shadox, o que se faz? Bom, eu não quero apresentar esse vírus inativado. Qual foi a ideia, então, dos ingleses? Vamos pegar um outro tipo de vírus. Então agora tá aqui, ó, o outro tipo de vírus que eu fiz. Este vírus não é o SARS-CoV-2. Não é o causador da doença Covid-19. Este aqui é um vírus de chimpanzé, o chamado adenovírus. Então, este adenovírus agora, o que se faz? Tira um pedacinho do RNA mensageiro do SARS-CoV-2, que é esse aqui, o vírus causador da Covid. Tira lá uma partezinha verdinha dele, só uma, não precisa pegar o pedaço inteiro não. E coloca agora nessa parte aqui, ó, de dentro aqui do meu adenovírus. Então é uma montagem. Já tem gente falando assim, então é um vírus transgênico. É um vírus geneticamente modificado. Eu vou falar para você que e é mesmo. É um vírus modificado. Então aqui dentro eu tenho um pedacinho do RNA mensageiro e agora ele vem cantando e rodando, tá certo? Ele vem na verdade aqui como um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia. A vantagem qual é? É que este vírus é incapaz de causar a doença. Não tem nada a ver com a Covid-19. Como ele leva somente um pedacinho do vírus, não tem o endereço inteiro para que haja chance de multiplicação e a disseminação do vírus. Então trata-se em relação à segurança. A vacina de Oxford, sem dúvida, ela apresenta menor chance de um quadro de complicações, efeitos colaterais, comparada à chinesa. Não estou dizendo para você não tomar a chinesa. Estou dizendo que a origem desta aqui, ela tem o seu caráter bastante interessante. Porque é montada, é um vírus geneticamente modificado, e uma outra grande vantagem, tem a chance de ser transportada também sob refrigeração entre 2 a 8 graus. Não tem muitos melindres. E outra,
O Brasil pode ser um celeiro de produção dessa vacina. Já existe uma parceria com a AstraZeneca lá do Reino Unido, a ponto de trazer certos materiais de lá para cá e haver uma plena produção no próximo ano, atingindo até cerca de 100 milhões de vacinas, 100 milhões de ampolinhas, né, para ser aplicada na população. Esperamos que isso de fato aconteça, caso os efeitos colaterais observados ao longo das próximas semanas não ocorram nos estudos de fase 3. Então, quando for falado para você sobre vetor viral, você já entendeu o que é. É diferente da vacina da China. Essa aqui é o RNA dentro da estrutura do vírus do chimpanzé. Beleza? Adenovírus. Existe alguma concorrente dessa vacina de Oxford? Existe, a russa. A russa também é feita através de uma montagem de adenovírus. Existe outra também concorrente? Sim, da Johnson & Johnson. Também é o mesmo processo. É vetor viral. E tem mais uma? Tem, a chamada CanSino, da China. Então nós temos 4 tipos diferentes, 4, que tem este aspecto aqui desse pacote, onde o RNA mensageiro fica aqui dentro, para ser transportado. Beleza? Então até agora eu falei um exemplo para você de vírus inativado e o próximo chamado de vetor viral, o nome aí chamado Shadox. Shadox que ganhou depois o nome da famosa vacina de Oxford, beleza? A produção dela já aconteceu em escala, eles foram audaciosos porque enquanto os estudos estão acontecendo, a produção já está ocorrendo em grande escala. Uma questão aí praticamente de fé, né? De que de fato vai funcionar com uma excelente eficácia. E ontem, quando eu acordei mais ou menos 7h10, observei o dado dizendo que essa vacina tem uma eficácia que varia de 70% a 90%. Por que o valor aqui foi modificado? Curiosamente, quando se usou a metade da dose, a eficácia foi maior do que o valor integral da dose. Existe ainda uma certa dúvida pelo qual motivo, usando uma dose maior, a eficácia reduz. Isso, por alguns especialistas, tem se visto que vai mudar esse perfil aí ao longo das próximas semanas, consolidando os estudos de fase 3 e indo para 4, mas é fato que, tendo uma eficácia já superior a 70%, isto é muito bom, ainda mais para uma vacina que não é vírus inativado, é vetor viral. Se esperava que ela tivesse, inclusive, menor eficácia do que o vírus inativado. Beleza? Eis agora que chega uma grande alternativa feita pela Pfizer. Olha, a Pfizer que desenvolveu lá o sildenafil em 88, mal sabia que funcionaria para impotência sexual. Somente em 92 percebeu-se que os pacientes não devolviam os comprimidos, né? E aí, por uma descoberta ao acaso, surge o fármaco para a impotência sexual. Então, de fato, a Pfizer, a mesma que desenvolveu o Viagra, entra agora com o pé direito em relação à vacina contra o SARS-CoV-2. O que ela é? Vírus inativado? Não. Adenovírus? Também não. O que é então? Uau! O que é o vírus ou a vacina da Pfizer ou a chamada Moderna, né? Um laboratório também de biotecnologia norte-americano. No caso aqui das duas origens norte-americanas, em parceria também com a BioNTech, que é germânica, é da Alemanha, foi observado que era possível induzir também resposta imunológica acima de 95%, construindo uma estrutura. Deixa eu mudar aqui para não ficar nada igual. A minha estrutura, eu peguei o Lego do meu filho para poder fazer essa comparação para vocês. Ah, meu Deus do céu! Será que vai dar certo aqui, Thiago? Vamos ver aqui rapidinho, só para você ver. Na minha brincadeira aqui, eu vou fazer uma outra estrutura. E nesse caso, é uma nanopartícula de gordura, tá? É lipídica. E nessa nanopartícula também vai conseguir ser inserido aqui dentro uma estruturinha de RNA. Então, nesse caso, ganha-se vantagens em quê? Na segurança. Por que segurança? Não é vírus. Não sendo vírus, bota o RNA aqui dentro, esta nanopartícula em algum momento vai conseguir dispersar o seu RNA nas células, e esse RNA agora vai permitir que haja produção, por nós mesmos, de pedacinhos do kiwi, de pedacinhos do SARS-CoV-2, para a resposta imunológica reconhecer o processo. Vai haver então produção de anticorpos contra alguns pedacinhos que este aqui, esse fragmento de RNA ofereceu.
tá? Então, essa é a chamada vacina de RNA. Fazendo um resumo, falamos de vírus inativados, falei de vetor viral e a vacina de RNA feita pela Pfizer e Moderna não é vírus, é um pedaço de RNA numa partícula lipídica. Apresenta segurança, tá tudo jóia. O custo dela virou um problema. Isso o pessoal não está falando aí na mídia, né? Então essa tende a ser mais cara do que a vacina de Oxford. Bem mais cara. Em torno aí de 200 a 216 reais por dose, enquanto da AstraZeneca em torno de 16 reais por dose. Outro detalhezinho muito importante. Você já comprou gelo no supermercado? Já comprou sorvete? Já comprou iogurte? Pois é, não pode ficar muito tempo no carrinho, né? Você tem que correr para casa. E aqui é um grande exemplo disso. No caso dessa vacina, exige um transporte a menos 70 graus Celsius. 70 graus Celsius para a Pfizer. A vacina da Pfizer precisa ser transportada e armazenada num chamado Ultra Freezer. E isso não é realidade do nosso país para todos os locais, nem mesmo dos aviões que necessitariam agora de processos de transporte e armazenamento nas alfândegas sob um requinte de controle de temperatura muito alto. Isso envolveria um custo altíssimo. Já tem o pessoal da logística preocupado com esse processo, né? Essa vacina só fica na geladeira disponível entre 3 a 5 dias. Depois disso, se perder um pouquinho desse time, essa vacina tem que ser jogada fora. Então, de fato, o Brasil é um dos modelos na rede de frio, né, de poder armazenar melhor as vacinas, mas não sob temperatura de menos 70 graus. Qual é a vantagem em relação à Moderna? Em relação à Moderna, ganha um pouquinho porque a estabilidade dela é adquirida com menos 20 graus. Menos 20. E consegue ficar na geladeira até por 30 dias. Então, em relação à Pfizer e Moderna, falando aqui, talvez tenhamos futuros gestores de saúde, na hora de pensar qual vacina que eu compro. Epa, isso é importantíssimo. Colocar no papel como vai ser o processo de entrega dessa vacina, como vai ser a logística de aplicação, porque se eu não tiver profissional de saúde para fazer a aplicação em tempo hábil, vai acabar perdendo isso dentro das nossas geladeiras e freezers, ok? Então veja, embora nós tenhamos uma diversidade de opções, não é apenas pelo tipo da vacina que nos vai inspirar aqui, ó, a vacina chinesa é a melhor, a vacina inglesa é a melhor. Diante dessas características que eu estou te apresentando, quem está saindo na frente, quem é o Schumacher ou o Hamilton agora, né? Não, que eu não vou falar, mas quem ficou para trás nesse aspecto é a Pfizer. A Pfizer, embora tenha a sua grande inovação no aspecto de produção de uma nanopartícula com um pedacinho de RNA dentro, nós temos aí uma limitação que é a rede de frio, a logística, beleza? Agora, quem está mais lá atrás nessa corrida? Tem as últimas opções, chamados agora de VLP, chamado de Virus-like Particles, ou seja, partículas virais, pedacinhos desse vírus. Temos aí, inclusive, o Brasil sendo uma das instituições de vanguarda nesse processo, como o próprio INCOR, e também a chamada Novavax. Essa se inspira, por exemplo, nas vacinas como da hepatite B ou do HPV, que se usa pedaços desse vírus. Então pega agora o QI, pega somente os pedacinhos e apresenta para o indivíduo para tentar apresentar uma resposta mais interessante. No entanto, a rede de frio também ela é mais exigente. Não envolve aqui menos 70 graus, mas ela é mais melindrosa. Para ser transportada a 2,8 graus vai haver alguns problemas. Ainda não existe nenhum dado de divulgação de eficácia. Das que já foram apresentadas hoje, 24 de novembro de 2020, repito, a vacina chinesa com acima de 95%, a vacina de Oxford, que ultrapassou 70%, a russa, que também demonstra, embora haja alguns questionamentos, uma eficácia de 90%, e as vacinas da Pfizer e Moderna, aquela melindrosa em relação à temperatura, que foi demonstrado uma eficácia acima também de 90%. Então, estamos aí com boas notícias para o mês de dezembro. As próximas perguntas que virão.
Quem vai ter prioridade no consumo dessas primeiros lotes de vacina? Eu quero o Botini, eu quero. O amigo lá fala, eu quero a vacina. Na verdade, a prioridade não vai ser pro você. A menos que eu esteja falando aqui com médicos, com farmacêuticos, com enfermeiros. Aí sim, provavelmente a prioridade vai ser para os profissionais de saúde, e é lógico, né? Eles que estão na linha de frente, nós, né, que estamos aqui na linha de frente. Além disso, temos os pacientes com comorbidades, que são mais vulneráveis a um fato, a uma evolução mais agressiva da Covid-19. E depois, num outro momento, os jovens, as crianças. Enquanto isso, também vai se observando as possibilidades de efeitos colaterais. Então, ponto. Não vamos dizer assim, não falei que ia ter efeito colateral. Ninguém está aqui com bola de cristal para saber o que vai acontecer nos próximos meses. Precisamos ir ao diálogo a cada tempo. E na medicina é assim, é observação. É uma infinidade de fronteiras ilimitadas e inconstantes. Então sejamos maduros quanto a esse processo. Agora, de fato, se esperávamos notícias boas desse processo, felizmente no mês de novembro nós estamos tendo uma interessante notícia e uma expectativa muito grande para o próximo semestre de 2021. Beleza, meu povo? Beleza. Ah, professor, tem também vacinas de DNA, difícil produção. Está ficando mais no papel do que, de fato, aplicável, né? Um DNA produzido numa estrutura plasmidial, né? De um pedacinho de um DNA de bactéria. Difícil, né? Mas, de fato, existe uma empresa norte-americana chamada aqui Novio Pharma. E também alguns pedacinhos da proteína chamada S, da proteína spike. Só ela aqui, ó. Feitos por alguns laboratórios como a GSK e também a Sanofi, mas que ainda não foi representado para nós nenhuma avaliação de eficácia. Beleza? Podemos fazer aqui rapidamente um resumo? Então, quando eu mostrar aqui para você, responde aqui para mim, rapidinho, ó. Essa aqui, vírus inativado. Exemplo, China, Sinovac, Sinopharm, eficácia 95%. Depois, os vetores virais. Eu já destruí aqui o meu vetor, mas seria a estrutura do vetor viral do vírus do chimpanzé e aqui dentro o RNA viral, com eficácia, no caso de Oxford, que ultrapassa 70%, e da russa, ainda entre aspas, uma certa dúvida, se de fato tem o seu efeito de 90%. E a novidade das vacinas da Pfizer e Moderna, que tem eficácia acima de 95%, mas vem o problema da logística em relação à necessidade do seu armazenamento a menos 70 graus, beleza? Estão perguntando se depois eu vou comer o meu SARS-CoV-2 aqui, certamente, certamente. Ok, vamos colocar aqui agora um momento para dúvidas. Eu acho que em 32 minutos deu para fazer esse update em respeito às vacinas e eu me coloco aqui à disposição para a gente poder tirar algumas dúvidas e esclarecimentos que estejam relacionados hoje mais especificamente à Covid-19 e à farmacoterapêutica. Beleza? Vamos lá. Quem será o primeiro que a Anvisa vai aprovar? Provavelmente vai ser de Oxford. Provavelmente. Lógico que existe aí um detalhe da política em relação à China, mas isso eu acho que vai acabar ficando a segundo plano, se de fato a chinesa também demonstrar sua eficácia nos estudos de fase 3, mas em relação ao avanço da pesquisa, de Oxford está saindo na frente, beleza? Mas pode ser aí questão de diferença de semanas, tá? Em relação à aprovação da chinesa e da vacina da Pfizer, beleza? Gilmelândia aí, ó. Eita, tem até cantor aqui conosco hoje. Beleza, ó. Legal, legal. A live, claro que vai ficar gravada para você poder compartilhar com seus amigos e colegas. Eu espero aqui que tenha plena difusibilidade hoje, porque a gente fez aí um esclarecimento em menos de 30 minutos a respeito da evolução das vacinas. Beleza? Em relação aos corticoides no tratamento da Covid-19, o Zureia, os corticoides têm que ser usados de maneira comedida, muito responsável. Os estudos mostrando
lá no mês de junho, a eficácia da dexametasona nos ensaios do estudo chamado Recovery, demonstraram que a dexametasona diminuía em cerca de 33% a gravidade e chance de internação a longo prazo para pacientes que já estavam internados. Então essa história de alguém que muita gente manda mensagem para mim: ô Tiago, eu fiz suave e deu lá positivo, deu detectado. Então assim, quantos dias de corticoide? Nenhum. Ah, mas porque o médico falou. Ué, aí é uma conduta dele. Mas se você antecipa a exposição a corticoides, fique atento que você está vulnerável a alguns probleminhas. Saiba que quem te defende contra o vírus é a própria resposta imunológica. Quem vai produzir anticorpos contra o vírus é o próprio sistema. Se a gente está aqui batendo palma para a vacina, são apenas estratégias para dizer: sistema imune, responde. Então veja a beleza aqui da criação. Nós já temos sistemas prontos para serem deflagrados e começar a atuar. Hadouken! Produção de anticorpos contra o vírus. Resposta chamada TH1, resposta celular contra o vírus. Então é uma atitude pouco responsável de usar como terapia de gaveta, apresentar um resultado detectado e samear agora para todo mundo, sem critério nenhum, o uso de corticoides. Podem existir algumas situações curiosas sobre esse assunto, que hajam de fato necessidade, mas por favor, não antecipem as situações nem de exposição a corticoides, quanto menos a própria azitromicina, que tem efeito apenas antibacteriano. O mecanismo de ação da azitromicina é a inibição ribossomal. E o kiwi, o vírus, não tem ribossomo. Então esse papel de que a azitromicina tem um efeito imunomodulador, deixa de conversa. Se de fato você precisar lá na frente de azitromicina, se expôs antes, vai ser necessário o uso de outros antibióticos, ceftriaxona, cefepima, vancomicina, e tudo por um uso desmedido de azitromicina. Infelizmente, não temos boas notícias quanto a essa exposição desmedida no mundo da azitromicina. Provavelmente teremos problemas gravíssimos em relação à resistência aos chamados macrolídeos, que é a classe da eritromicina, claritromicina, azitromicina, roxitromicina, espiramicina. Então, nessa fase é bem verdade que quanto mais ignorante o indivíduo é, mais irresponsável ele passa a ser em relação à prescrição, mão frouxa em relação à azitromicina. Muita responsabilidade, você, colega médico, está aqui assistindo, muita responsabilidade, você também paciente, que às vezes fica fazendo carinha, né, daquele gatinho do Shrek, e fala assim: poxa, mas nada o senhor vai passar para mim, nem uma azitromicina, nem os 5 dias de azitromicina. Não, e porque eu gosto de você, entendeu? Porque eu quero o seu bem. Usar a azitromicina como um finalizador de consulta é um ato irresponsável no nosso país, ok? Vamos lá, pressão dos pacientes, infelizmente. Só que a gente precisa então abrir ao diálogo, a educação continuada. Essa é a função inclusive aqui do Farmaco na Prática. É fazer com que tanto o prescritor quanto o paciente se aliviem um pouco dessa pressão excessiva sobre uma prescrição que não faz sentido no tratamento precoce, ok? Então, fica aqui inclusive uma reflexão. Nós temos aí colegas do Piauí que provavelmente estão nos assistindo, né? Observa como é que está a cidade de Floriano hoje. Compara lá com os meses de junho e julho, quando se falava tanto sobre o famoso protocolo de Madrid. Se de fato ele funcionasse para qualquer paciente, não teríamos lockdown em Floriano, em diversas outras cidades que também adotaram esse protocolo e de fato ainda passam por problemas relacionados à Covid-19, ok? Boa noite. Estou vendo aqui a galera de várias pós-graduações e espero que eu possa estar ajudando aí na elucidação de diversas dúvidas relacionadas à Covid-19. Vamos embora? E quanto à escassez de heparina, outro problema, uso precoce de anticoagulante. O indivíduo tem o primeiro dia de Covid, já está sendo exposto a rivaroxabana, a heparina, enoxaparina. Cuidado, meu povo! A chance de sangramento também existe. E tem pacientes tendo um acidente vascular relacionado a problemas vinculados à redução da resposta procoagulante. Então, eu preciso de atitudes responsáveis nesse processo. É importante acompanhar a evolução de possibilidades de hipercoagulabilidade. É possível monitorar isso com medidas de dímero D,
tempo de protrombina, todo clínico sabe dessa conversa. Mas infelizmente é fato que muitos convênios estão coibindo a solicitação excessiva de dímero D. E às vezes, nesse delay de resposta se vai ser aprovado ou não dímero D, preferem usar previamente o anticoagulante. Muita cautela a isso, que não seja uma receita de gaveta sobre esta prescrição. Beleza? E quanto à ivermectina, olha, eu posso te garantir que piolho você não vai ter. Agora, de resposta contra o vírus, para de ficar usando aquela referência da Austrália em relação aos estudos in vitro. Pelo amor de Deus, aquele estudo, se nós fizéssemos a transliteração da concentração usada dentro de uma placa de cultura, nós precisaríamos usar uma dose 35 vezes maior, a mais alta de ivermectina que nós utilizamos hoje na prática clínica. Então, aqueles que estão falando, não, eu estou me protegendo aqui em relação à possibilidade de adquirir o vírus, e diante disso agora eu posso me proteger tomando ivermectina mensalmente ou semanalmente. Não, não faça isso, tá? Por favor. Muito bem, qual a vacina que a Fiocruz está envolvida? É da AstraZeneca, né? O Instituto Butantan está vinculado com a vacina chinesa, beleza? Provavelmente as doses de Sinovac e de Oxford vão ser 2, vão precisar de reforço, ok? Precisar de reforço, ok? Quanto às altas doses de vitamina D, uma possibilidade, querida, mas vincular que quem está com um quadro de hipervitaminose D está protegido do SARS-CoV-2, isso também não procede. É bom lembrar que altos níveis de vitamina D também podem trazer casos de intoxicação por cálcio. Envolve agora nefrocalcinose e hipercalcemia. Então, muito cuidado em relação à exposição descontrolada, desmedida da vitamina D, ok? Então, muitos vincularam também que o zinco seria um excelente agente ionóforo que poderia atuar contra o vírus, mas ainda não há nenhum trial clínico que demonstre resposta interessante ao zinco. Okay? A literatura tem mostrado isso de forma clara. Se você acessar o PubMed, nos últimos updates, não há nada que endosse. Os artigos que vinculam a possibilidade de zinco e Covid são apenas especulações, hipóteses. Okay? Sobre reinfecção, nós estamos ainda diante de observações. Existem, de fato, situações de pacientes que apresentaram negatividade para a Covid-19, né, depois de terem um quadro de SWAB positivo, e depois adquiriram novamente. Fica a dúvida se realmente foi zerado essa taxa de replicação, talvez foi um processo de recidiva pelo próprio vírus, e outros pacientes que, de fato, podem ter tido uma nova exposição. Mas é bom lembrar que eu posso ter um vírus já mutado, com algumas sequenciazinhas diferentes do tradicional. Então nós não podemos abolir hoje a ideia dessa possibilidade de reinfecção. Mas diante de mais de 6 milhões de casos no Brasil, nós temos casos isolados disso, não podemos garantir um conceito em massa. E na medicina é assim. A gente não pode tratar tudo como uma regra matemática. A gente trabalha mais no que a maioria dos pacientes apresenta. Em relação à produção de anticorpos, ainda estamos numa fase de acompanhamento quanto à perseverança dos chamados dos níveis de IgG, que é o anticorpo de cicatriz sorológica. Neste caso, convém também observar ao longo do tempo. Estamos já em parceria aqui com futuros pesquisadores que têm acompanhado a produção de anticorpos de pacientes que foram infectados por SARS-CoV-2 meses passados, e a gente está bastante interessado em acompanhar a evolução disso ao longo de semanas e meses para trazer essa resposta para vocês. Ainda nós não podemos dizer se isso vai perdurar durante 9 meses, 12 meses, porque, de fato, conhecemos essa doença neste ano. Então, precisamos aí de lucidez nesse processo. Okay? Pode, de fato, haver uma mutação? Pode. Esse vírus, gente, por ter uma sequência de DNA, ou na verdade RNA muito pequena, vários pontos dele podem ter algumas mudanças nesse código genético. E aí nos surpreender em relação à resposta imunológica. Isso fica então com um raciocínio bastante próximo das manifestações de vírus da gripe, vírus de resfriado, que por ter pequenas modificações, todo ano merece haver uma nova exposição a um lote de vacinas diferente do ano anterior. Então, provavelmente, a história da Covid-19, ela teve o seu pontapé em 31 de dezembro de 2019, e nós vamos
conviver com essa doença de uma maneira ou mais restritiva em relação ao uso de máscaras, ou mostrando uma eficiência plena da vacina, havendo exposições então frequentes ano a ano, até que de fato tenhamos uma boa imunidade de rebanho, menor chance de replicação desse vírus, ou então em casos sazonais, ou seja, de períodos de inverno, aparece um novo surto, pode ser em determinada região, mas esperamos que o processo pandêmico de fato seja controlado nos próximos meses, se Deus quiser. Beleza? Nitazoxanida funciona? Funciona muito bem para alguns tipos de protozoário, para alguns tipos de euminto, mas em relação ao SARS-CoV-2, seus efeitos foram muito tímidos. Então aquela expectativa que foi observada por estudos chamados de docking molecular, de como a nitazoxanida poderia interferir em alguma proteína viral, isso não se reproduziu clinicamente. Ok? Existe o risco de vacina gerar algumas outras complicações? Bom, eu não posso falar que não existe, ok? Mas se o próprio vírus pode apresentar diversas complicações, como miocardite, o problema não é apenas pulmonar. Tem pacientes que evoluem para um quadro de insuficiência renal, outros têm processos neurodegenerativos. Então, diante disso, em relação às possibilidades de efeitos colaterais que a vacina vai trazer, em relação também à proporção de pacientes expostos, isso pode ser ainda benéfico à exposição à vacina do que se expor ao próprio vírus, que é uma caixinha de surpresa para uma série de pacientes que têm tido a exposição a ele, ok? Então já falei aqui sobre a azitromicina. Quem chegou agora um pouquinho depois, é só assistir os minutos anteriores, depois que a gente fechar essa live aqui, você poder assistir novamente com detalhes. Beleza? Qual a relevância dos efeitos colaterais que interrompem? Bom, diante dos estudos de fase 3, qualquer efeito colateral, lógico que não vai se suspender por causa de uma febre, de uma tosse, mas quadros aqui de síndrome de Guillain-Barré, uma polineuropatia, uma resposta autoimune fora do comum, uma morte súbita, isso convém investigar. Recentemente isso aconteceu com a Sinovac em São Paulo, quando foram investigar, de fato o indivíduo tinha se suicidou. E aí, na verdade, o estudo foi paralisado, mas houve ali um problema de acompanhamento desse próprio paciente. Quando foi investigado que foi de fato o suicídio, os estudos novamente retornaram. Então, toda vez que há um desfecho desfavorável, é necessário acompanhamento e, em alguns momentos, de fato, suspendeu o estudo para investigar qual foi a possível complicação. Isso trata-se de uma forma muito responsável, que faz parte também dos princípios da bioética. Ok? Hidroxicloroquina, saiu o que mais? Saiu que não funciona. Essa é a verdade. Que não funciona nem nas fases de pacientes internados, tanto que os hospitais não utilizam mais como protocolo a hidroxicloroquina, e apenas para estudos profiláticos fica apenas a especulação. Mas dizer que ele diminui a contagem viral, isso ainda não foi demonstrado em estudos clínicos, ok? Qual a relação do grupo de risco com os radicais livres? Pergunta da Gisela, mas também fiquei curiosa. A relação é o seguinte, quem produz o radical livre não é o vírus, é a resposta imune. Então nós temos células como os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos, que contêm maquinarias importantes para a produção de espécies reativas do oxigênio. Essas espécies são conhecidas por ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, peroxinitrito, e que tem uma função viricida? Tem uma função citotóxica, ou seja, de botar fogo no barraco da célula infectada. Acontece que quando eu solto uma certa quantidade de radicais livres nessa microrregião, células saudáveis vizinhas também passam a sofrer processos da hiperprodução de radicais livres. E diante disso, se houver de fato uma produção excessiva, uma tempestade de citocinas e radicais livres, esses tecidos adjacentes passam a sofrer com o processo. É daí então a importância também de se expor diariamente a uma boa quantidade de antioxidantes. Controlar o diabetes, porque tanto diabetes quanto hipertensão são fatores que favorecem a produção de radicais livres. Então, não dê margem para você ficar susceptível, numa possível exposição ao vírus, ter uma hiperprodução de radicais livres, somado Covid, hipertensão, diabetes e obesidade. Então tem gente assim, qual é a minha preocupação? O cara tá, vitamina D, eu quero vitamina D, eu quero zinco. Mas come pra caramba, não faz nada de exercício, só tá aumentando o peso na pandemia. Isso não é legal.
Eu preciso agora, tudo bem, você pode até se preocupar com a vitamina D, mas por favor, as regras básicas que nós sabemos epidemiologicamente a nível mundial, o índice de morte está intimamente vinculado às doenças cardiometabólicas, por favor, controle. Tem um medicamento que funciona muito bem contra a Covid, chama Fechabocol, Corredol, Nadadol. Isso é fundamental para você evoluir melhor caso seja infectado pelo SARS-CoV-2 antes da vacina, ok? Então, muita responsabilidade nisso. Em relação à N-acetilcisteína, eu não posso negar que a cisteína contém um excelente grupo chamado tiol, que atua como um agente redutor. Ele é doador de elétron. E com isso pode-se reduzir a oferta de radicais livres. Já existem trials em andamento, vinculando a exposição à N-acetilcisteína e observar se ela melhora o padrão do quadro infeccioso. Não seria a N-acetilcisteína útil para matar o vírus, mas sim para atenuar as respostas pró-oxidantes durante esse processo infeccioso. Então quem entra nesse raciocínio? A N-acetilcisteína, a vitamina C, os flavonoides, a silimarina. Então, se você tiver chance, de exposição a frutas diversificadas, ao suco de uva da garrafa de vidro, que a gente tem o privilégio no Brasil de consumir e outros países não têm essa chance, por favor, se exponha de uma maneira controlada, nada de se expor em níveis acima de 1 grama de vitamina C, isso pode aumentar a chance de cálculos renais, principalmente em homens, às vezes um uso desmedido de vitamina C, e isso não quer dizer que você está protegido contra o vírus, mas sim, num balanço antioxidante favorável, isso passa a ser interessante. Então, se alguém prescreveu lá a N-acetilcisteína para você numa fase inicial da Covid-19, faz sentido. Primeiro que os efeitos colaterais são mínimos, a menos que você tenha alergia, e aí tem que fazer a suspensão. Mas em relação ao uso pelo potencial antioxidante que ele tem, isso é bastante interessante. Ok? Tratamentos paliativos se dão então com os analgésicos convencionais. Diante da Covid e dores sucessivas, o indivíduo também é exposto mais vezes ao paracetamol. E como o paracetamol gera uma molécula metabólito, chamado N-acetilpariminobenzoquinona, essa molécula é pró-oxidante e o antídoto para ela é N-acetilcisteína, é mais um motivo de se expor também a ela para evitar possíveis intoxicações pelo paracetamol. Então o que se deve ser feito em relação à terapia analgésica é, de fato, paracetamol e dipirona, como muitos clínicos têm feito na prática convencional, ok? Evitar aí a exposição aos AINES, aos AINES, não é por conta de agravar a Covid. Isso aí foi uma ideia lá do mês de março, colocado boca para fora pelo ministro da Saúde francês, mas isso não se estabeleceu. O problema é, de fato, a exposição desnecessária aos anti-inflamatórios como ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, em indivíduos que de fato não precisam dessa terapia num quadro inicial. Beleza? Mais alguma pergunta? A gente está quase aqui no final. Estamos aí com uma boa audiência, o pessoal está sedento aí para ouvir falar sobre tratamento. Quem chegou um pouquinho depois, a gente falou sobre as vacinas. Se quiser assistir depois e compartilhar com os colegas, vai ser um grande prazer. Beleza? Mais alguma pergunta? Falar sobre a segurança das vacinas. Então, já falamos aqui. Pessoal, de fato, nós estamos no meio da corrida, tem gente com sede, a gente está doando garrafa para um lado, garrafa para o outro, e a gente continua a correr. Isso não quer dizer que a gente tem que ter um movimento anti-vacina. Não vou tomar nada, deixa para lá. Ora, diante das exposições frequentes, do tipo de vacina produzida, falando agora, 24 de novembro de 2020, torna-se extremamente interessante nós termos adesão à exposição a ela. Mas fique tranquilo que você, que não é da área de saúde, não vai ser o primeiro grupo a ser exposto. Provavelmente vão ser os pacientes de risco e também profissionais de saúde. Beleza? Pois é, na Argentina estão usando ibuprofeno inalado. Pois é, querido, isso é apenas um desenho experimental que começou lá no mês de junho. Se você for no clinicaltrials.gov, tem uma série de substâncias usadas por via inalatória como tentativa. Não somente ibuprofeno, também bromexina, também a própria ivermectina inalatória. Então eram apenas expectativas. Infelizmente,
nosso país vizinho, aí, a Argentina, tem sofrido muito com o galope da Covid-19. Então faz sentido eles tentarem alguma alternativa em relação ao controle, mas de fato na literatura nós não temos essa garantia de que o ibuprofeno por via inalatória atue na melhora do quadro da Covid-19. Ainda não. A colega está falando muitas prescrições de azitromicina 2 vezes ao dia. Oh meu Deus, 2 vezes ao dia? A azitromicina tem meia-vida de 72 horas? Para que fazer exposição de 12 em 12? Ainda quer fazer o quê? Dose de ataque, né? Então, mais um motivo para você promover disbiose intestinal, contribuir para infecções oportunistas num outro momento, numa segunda fase. Nós temos tido relatos aqui de colegas da infectologia, de pacientes que resolvem bem o quadro da Covid com a azitromicina, mas depois passam a ter infecções oportunistas pós-Covid. Também, por exposição à azitromicina e corticoide, fica bastante vulnerável em infecções oportunistas, terminando o tratamento da Covid. Então, o ponto é o seguinte, não é apenas sair do hospital falando estou curado, tem um grande caminhar pós-Covid. Aquele indivíduo que foi entubado, coitado, um indivíduo que passou mais de 2, 3 semanas sob posição prona, depois vira de novo de barriga para cima, prona de novo, perde muita massa muscular, desenvolve sarcopenia, depois ele precisa de uma assistência nutricional, precisa ficar de olho diante do uso desmedido ou exagerado de corticoides e antibióticos. Além disso, pelo uso de relaxantes musculares e agentes sedativos, alguns desenvolvem diversas complicações pós-internação. Então, assim, é preciso muito cuidado de achar que, pelo fato de estar liberado do hospital, está tudo resolvido. O ideal mesmo é não se expor ao vírus. Então, continua a mensagem aqui, usar máscara quando sair de casa. De fato, falar aqui do isolamento pleno, dizer ficar em casa, é meio complicado hoje, ainda mais para esse nosso país, que as pessoas de fato precisam ter o seu ganha-pão. Mas muito controle, lavagem das mãos, fundamental. E se as vacinas chegarem, por favor, nada de revolta da vacina. Deixa isso lá para o início do século XX, vamos olhando caso a caso. E provavelmente, então, a notícia é qual vacina vai chegar primeiro? Qual? Provavelmente a vacina de Oxford e também a vacina chinesa, por estratégias diferentes de produção, como nós já falamos. Em relação à fase moderna, a mídia está falando bastante, mas eu quero ver na hora do pega para capar, na hora de entregar essas vacinas nos nossos estados, regiões ribeirinhas, vai ser bastante complicado. Provavelmente vai ser uma vacina que não vai pegar no nosso país. Beleza, meu povo? Vou terminar por aqui. Eu queria agradecer imensamente aí a audiência. E vou deixar gravado, bonitinho aqui. Estou até terminando um pouquinho, alguns segundos antes, para não perder essa chance de deixar esse material disponível para vocês compartilharem com os amigos. Beleza, meu povo? Um grande beijo. Fique com Deus. E se tiver mais assunto novo em relação à vacina, a gente vai voltar a conversar aqui. Beleza? Um grande abraço. Valeu!